E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução às redes de computadores, mais voltada ao ponto de vista da engenharia de controle e automação. Então, nós vamos falar de vários conceitos aqui que a gente vai precisar ao longo das próximas aulas, tá? E também dar uma contextualização da importância dessa disciplina, né, desses conteúdos dentro da engenharia. Então, essa introdução, pessoal, ela está baseada, né, ou os conceitos principais que a gente vai explorar, eles estão basicamente baseados no livro Redes de Computadores, do Tannenbaum, que é um livro de referência, assim, dentro da área de redes, para todos os ramos que trabalham com redes, mas a gente vai dar um enfoque um pouco mais em tecnologias específicas para automação industrial. Então, nós vamos entender nessa aula aqui alguns modelos, topologias, algumas definições que nós vamos precisar e também conhecer alguns dos equipamentos que vão fazer parte do dia a dia aí e que a gente vai acabar falando nas próximas aulas também. Então, começando com a importância das redes, né, pessoal, e até para contextualizar o surgimento das redes de computadores. Hoje, nas empresas modernas, a gente tem uma grande quantidade de computadores operando em diferentes setores, né, dentro das atividades da empresa. E o que aconteceu ao longo dos anos, né, ao longo das décadas aí, é que quanto mais computadores eram usados e mais tecnologias eram usadas, mais era importante esses equipamentos estarem conectados, né, estarem interconectados para compartilhar recursos. Então, por exemplo, quando uma empresa que tinha várias máquinas adquiria uma impressora, para não ter uma impressora para cada usuário, tinha uma impressora que era compartilhada por todos, né? Então, ligando esses equipamentos em rede, todos esses usuários teriam acesso a esse recurso. E depois também pensando em bancos de dados, pensando em acesso à internet, né? Então, a ideia é compartilhar recursos, a ideia principal da rede é compartilhar recursos, permitir, então, troca de dados entre máquinas e equipamentos de maneira simples e padronizada, ter acesso remoto também para que a gente possa acessar dados à distância. E hoje, olhando do ponto de vista da automação, é muito importante o uso de redes para que a gente possa implantar a filosofia SIM, que é a manufatura integrada por computador, né? E a ideia do SIM é a integração de todos os níveis, digamos assim, da indústria e a sua integração dos equipamentos e a troca de dados entre esses níveis, que eu vou mostrar logo mais aí numa próxima figura. Então, a ideia, né, das redes de computadores é integrar diversos recursos e permitir o compartilhamento deles. E na automação industrial, pessoal, bom, a gente tem essa figura clássica da pirâmide da automação, né, que ela se refere a diferentes níveis de tecnologias, atividades e equipamentos que estão acontecendo dentro da indústria, começando lá por baixo, né. Pela base da pirâmide a gente tem sensores, atuadores, botões, vários dispositivos que estão atuando no processo industrial. E esses dispositivos geralmente estão ligados em um segundo nível, que é o nível de controle, onde a gente vai ter controladores, CLPs, microcontroladores e outros dispositivos que vão fazer então a leitura dos sensores, executar algum tipo de lógica de controle numa máquina e acionar os atuadores de acordo. E acima disso a gente tem um terceiro nível, que é o nível de supervisão, que basicamente vai acessar os dados desses controladores com o objetivo de informar e adquirir essas informações, coletar dados do processo e exibir esses dados para que um operador, né, ou vários operadores acompanhem esse processo e tomem decisões ali também em caso de algum problema. Acima disso, a gente tem os níveis de planejamento da produção, né, planejamento da indústria, e acima disso os níveis de gerência. Então, os dados aqui de supervisão eles servem para gerar relatórios, para fazer planejamento. E acima disso, o nível de gestão, o nível de tomada de decisão, né, estratégica. Então, todos esses níveis, se a gente olhar do lado direito aqui da figura, eles vão ter diferentes tecnologias de comunicação para troca de dados. Lá embaixo, entre os sensores, os atuadores e os controladores, a gente vai ter algumas redes, por exemplo, DeviceNet, Profibus, ASI, que são tecnologias específicas para essa troca de dados de sensores e atuadores. E trocas entre equipamentos, por exemplo, inversores, CLPs, CNCs.
Acima disso, a gente tem as redes que a gente chama de Field Bus, que vão permitir então que esses controladores se comuniquem com os sistemas de supervisão. E acima disso, a gente tem as tecnologias que a gente mais está habituado a vivenciar no dia a dia, que são as tecnologias de Ethernet e TCP/IP, né? A Ethernet, o nosso cabinho azul famoso, o Wi-Fi, e as placas de rede que a gente usa para troca de dados. Então a gente tem uma série de tecnologias diferentes que a gente precisa conhecer e compreender para poder trabalhar com as redes na automação industrial, né? Então aqui eu dei uma ênfase só para mostrar essas tecnologias. Outro detalhe, né, é que as taxas de comunicação aqui, geralmente elas vão aumentando à medida que a gente sobe nessa pirâmide, porque tem mais informações e aqui em cima a gente tem padronizações de troca de dados que exigem muito mais encapsulamento dos dados, né? Então, pessoal, outro dado importante, né, a internet, que surgiu, né, começou a se difundir em 1990 com o objetivo, então, de que redes distantes pudessem compartilhar dados, né, redes geograficamente distantes, trocar dados de usuários, empresas, universidades. E ali surgiram tecnologias como o www, que é acesso a páginas web, e-mail, troca de arquivos por FTP, entre outras tecnologias, né. Então ali se padronizaram muitas coisas, se definiram muitas estratégias de troca de dados remotos, e hoje a gente está migrando para a computação em nuvem, né? Onde a gente tem nossos dados, nossas informações armazenadas em algum servidor que a gente não tem às vezes ideia. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, ele está armazenado em algum lugar do mundo, vocês têm acesso a ele, mas a gente não necessariamente sabe onde está, né? Então essa ideia da computação em nuvem, armazenamento, acesso remoto, né? Aplicações remotas. A computação em nuvem também é um aspecto da indústria 4.0. Então a gente tem essa migração, cada vez mais os dados integrados. Isso tende a acontecer na automação também, onde esses dados desses sensores, todos esses dados que são trocados na pirâmide, eles acabam sendo também armazenados em algum lugar. Então existem vários modelos de trocas de dados, isso aqui são conceitos importantes. O modelo principal que a gente tem hoje é o modelo ponto a ponto, tá? Que é usado em redes domésticas e empresariais. Basicamente a ideia de troca de dados entre dois pontos, tá? Dois equipamentos, dois dispositivos que estão ligados através de uma rede e eles trocam dados, tá? Então, comunicação entre dois pontos ou equipamentos. Por exemplo, aqui uma estação, um host, que está ligado numa rede e troca dados com um servidor que está em outro ponto dessa rede, tá? Então a troca é sempre entre um dispositivo e outro, tá? Essa é a ideia do modelo ponto a ponto. Um usuário acessando um servidor, por exemplo, tá? Então esse conceito de ponto a ponto vai ser bastante usado e ele define várias características dos protocolos que a gente vai utilizar também para as comunicações, tá? E outro modelo que a gente tem, que não necessariamente é contrário ou oposto ao ponto a ponto, é só outra forma de olhar, é o modelo cliente-servidor, que é o que a gente utiliza hoje para acessar páginas da internet, acessar os nossos serviços de e-mail e outros, né? Onde a gente tem um servidor, que é uma máquina especializada, que ela tem basicamente a função de receber requisições de clientes e responder a esses clientes. Então o cliente geralmente vai solicitar dados, e o servidor vai receber essa solicitação, ele vai ter algum tipo de banco de dados, algum tipo de programa que acessa esse banco de dados e retorna então com uma requisição do cliente. Esse modelo também é importante da gente conhecer, porque alguns dos protocolos industriais, eles funcionam como cliente-servidor, ou seja, uma máquina sempre vai ser um servidor que vai prover e vai receber comandos e responder, enquanto que o cliente ele faz requisições. E aí a gente vai ter um meio de comunicação, óbvio, para fazer essa troca entre cliente e servidor. Então, exemplos de cliente e servidor, né? Eu acabei falando já, mas, por exemplo, quando a gente está acessando uma página na internet, né, pelo navegador, usando o protocolo HTTP, basicamente o que a gente está fazendo, o nosso navegador aqui, ele é um cliente, e ele faz uma requisição ao servidor que tem lá a página web que a gente quer acessar. Então a gente faz uma solicitação, esse servidor devolve os dados e o nosso navegador exibe na tela ali
essa página web que a gente está acessando. Então essa é a ideia do cliente-servidor. O cliente sempre vai se conectar ao servidor, trocar dados e receber de volta, tá? Outra forma da gente olhar as características das redes é quanto ao alcance, porque isso vai ditar as tecnologias que vão estar envolvidas, né? Então, basicamente, são 3 os alcances principais. O LAN, que é redes locais, seria a rede que a gente usa dentro de casa, a rede que a gente usa dentro da empresa, né? Onde todos os dispositivos estão, por exemplo, conectados na Wi-Fi. A rede metropolitana, que ela vai fazer a ligação, então, entre essas várias redes locais, e a rede wide, né, que ela tem um alcance aí global, que vai fazer então a interligação com essas redes metropolitanas, né. Para isso a gente precisa de tecnologias diferentes, por causa que as distâncias mudam, principalmente, né. Então a gente vai ter uma série de tecnologias e protocolos diferentes que vão ser usados. E além disso, pessoal, hoje a gente tem uma tendência a diminuir o tamanho o alcance, né. Por exemplo, a gente tem PAN também hoje, que seriam as redes que a gente tem próximas da gente, né? Próximas da pessoa, porque são personal. Por exemplo, Bluetooth, né? Ou Zigbee e outras tecnologias que têm um alcance muito pequeno, que é para troca de dados entre um smartphone, por exemplo, e um computador e outros, tá? Então esses seriam os alcances que essas redes vão ter, né? E vamos falar um pouquinho de cada uma agora, só para a gente entender as tecnologias. Então, a rede pessoal que eu falei para vocês, geralmente vai ter até 10 metros de alcance. E as tecnologias que a gente vai ter alguns exemplos de tecnologias, né? O Bluetooth, principalmente o infravermelho, que a gente usa no controle remoto. RFID, que são essas etiquetas que a gente utiliza também para identificar. Mas o principal exemplo hoje é o Bluetooth, que a gente usa para conectar esses diversos dispositivos sem fio com o nosso smartphone, né? E tem um alcance muito pequeno. Não precisa ter muito alcance porque é tudo pessoal, né? Tudo próximo da gente. Então, a gente vai usar um tipo de tecnologia específica para isso, e essa tecnologia em geral vai ter um baixo consumo de energia, né? Já que a maioria desses dispositivos vai funcionar a bateria. Então, para isso a gente tem algum tipo de protocolo específico para atender essas necessidades. As redes locais são as redes que a gente usa então para dentro de casa, nas empresas, para trocar dados entre computadores, entre uma impressora e um computador, entre servidores. Em geral, pessoal, o que a gente vai ter aqui, né, são tecnologias sem fio, tecnologias com fio, né, Ethernet, Wi-Fi. No caso do sem fio, a gente vai ter os pontos de acesso aqui, que é um dispositivo centralizador onde essas máquinas vão se conectar para ter acesso a internet, por exemplo, a uma rede externa. E quando a gente usa a Ethernet, a gente vai ter um switch, né, que vai fazer essa ligação entre esses equipamentos através de fios. E em geral aqui, pessoal, essas tecnologias vão servir para alcances de até 200 metros. 100, em geral, são o que os padrões definem, e até 200 metros. Com uma taxa de comunicação geralmente maior, né, uma vez que a gente quer trocar arquivos aqui, acessar a internet, acessar vídeo, né, então já com uma velocidade um pouco maior. As redes metropolitanas, então elas têm o intuito de ligar justamente essas redes locais que a gente tem em uma grande rede. Na verdade, né, os provedores de internet que a gente tem hoje seriam um exemplo de rede metropolitana, né, os provedores, a Claro, a Vivo, Fibra, entre outras. E elas vão unir essas diversas redes, né, e ter uma comunicação maior e permitir, então, prover acesso à internet também através de outras redes. Então aqui a gente vai ter outros tipos de tecnologias, né, porque a gente tem que abranger um alcance maior aqui, distâncias maiores. Então a gente vai usar cabo, né, cabo coaxial, a gente vai usar a DSL, que antigamente era a discada, né, e a fibra ótica, então, também, que hoje está entrando, né, como ela foi barateando ao longo do tempo, essa tecnologia está mais acessível, ela tem sido mais usada. E algumas características que a gente vai encontrar aqui, depois quando estudar a camada física, que, por exemplo, no cabo coaxial, a gente tem uma série de serviços que usam, né, toda essa largura de banda que esse cabo coaxial provê. Né? Então a gente tem telefonia, TV, internet, tudo no mesmo cabo, uma vez que esse cabo consegue transmitir muita informação. E
também temos a Wide Area, né? Que seria para regiões inteiras ou para conexão global. Então, a gente vai ter aqui rede telefônica, né? Antenas parabólicas, satélites, fibra ótica, rádio. E, geralmente, essas redes têm uma extensão maior que 50 quilômetros, tá? Então, essas seriam tecnologias que a gente vai usar para isso. E, claro, as redes metropolitanas, depois as redes locais, né? Todas elas transformam, então, em sub-redes. E essas sub-redes, elas são ligadas através dessa WAN, tá? Então, por isso a gente tem, dentro da comunicação de dados, uma série de tecnologias diferentes e uma série de vantagens e desvantagens que cada tecnologia vai trazer para as aplicações. Aqui tem um outro exemplo, né, que eu estava mostrando da WAN. Então, a gente tem essa rede ampla, que ela tem uma série de ligações através de roteadores, tá? E a gente vai ter sub-redes, então, que seriam esses elementos, né, ou essas redes aqui que estão ligadas, então, essas redes locais, através dessas sub-redes. Cada sub-rede aqui, né, pensando do ponto de vista do acesso à internet, ela vai ter endereços IP diferentes que vão permitir a esses roteadores, então, saber para onde mandar os dados, né, quais caminhos tem que seguir os dados para chegar de uma rede local até a outra. E o que acontece hoje também, né, que é importante, é essa ideia da quebra dos dados, né? Então, sempre que a gente está trocando um arquivo, ou enviando um dado, assistindo um vídeo, esses dados que vêm do servidor para a gente, que nós somos o cliente no caso, eles são fragmentados em uma série de pacotinhos, e esses pacotinhos trafegam então por essas redes até a nossa origem, né? O cliente, o servidor, no caso aqui. Então, esses pacotes podem ser quebrados e seguir diversas rotas, na verdade. Eles podem sofrer desvios, algum pacote segue por um caminho, outro segue por outro, né? A gente chama de pacote, então. E tudo isso, então, esses protocolos que a gente usa, eles têm que ser capazes de lidar com essas situações, né? Então, cada protocolo vai ter uma complexidade diferente de acordo com as tecnologias e as finalidades que a gente quer. E hoje, pessoal, a gente tem uma tendência muito grande de uso de rede sem fio, principalmente pela questão da mobilidade, a praticidade, né, de uso, não ter que ficar ligando cabos, não ter que dar tanta manutenção, né, e com isso a gente está tendendo também ao uso de redes locais sem fio e redes WAN sem fio também. Então hoje a gente está migrando também para 5G, né, que vai buscar tentar fazer uma integração em todos os níveis, né, dessas tecnologias, tá? Mas na indústria também tem uma tendência hoje a usar cada vez mais tecnologia sem fio. Uma vez que essas tecnologias hoje têm uma velocidade e uma confiabilidade maior, tem-se uma tendência de começar a substituir as comunicações sem fio, com fio pelas comunicações sem fio. O que mais? Hoje, para que a gente está usando a LAN, né? Para trocar dados, para compartilhar dados entre equipamentos, para telecomunicações, acesso à internet, webconferência, aulas online. E também hoje a gente tem bastante aplicação para automação residencial, né? Para a gente controlar o ambiente. E para isso a gente precisa uma segurança maior e uma tolerância à falha maior dessas redes também, né? Então, começam a surgir novas demandas tecnológicas nesse sentido. Outro conceito que a gente tem que falar, pessoal, é das topologias que essas redes vão assumir, tá? Topologia, basicamente, é um conceito que tenta descrever a forma como as estações estão conectadas entre si, tá? É como um dispositivo está ligado em outro, de que forma, tá? Ou seja, isso tem a ver também com a estrutura que a rede vai ter em função das tecnologias que estão sendo usadas nela. E aí, pessoal, dentro da automação e dentro das redes em geral, a gente vai ter uma série de topologias que vão ser criadas de acordo com as tecnologias que a gente está usando, né? Então a gente falou daquele conceito de ponto a ponto,
que é uma das formas que as topologias vão acabar assumindo, e outra é broadcast, quando a gente tem dados que são enviados para vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso aí vai definir algumas características dessas topologias, tá? Então, dentro das topologias ponto a ponto, que elas têm o objetivo de fazer uma conexão entre um dispositivo de origem e um de destino, a gente vai ter algumas topologias principais. A principal dela, pessoal, que a gente vai ver, que está destacada aqui, é a topologia estrela, tá? O que quer dizer a topologia estrela? Todas as estações elas vão estar ligadas num dispositivo central que vai receber esses dados e vai repassar entre um dispositivo e outro. Então, se esse dispositivo que eu destaquei aqui quiser mandar um dado, ele vai mandar para esse dispositivo intermediário e esse dispositivo intermediário vai passar para a estação de destino receber esses dados, tá? Essa é a mais comum que a gente vai ter e é a que a gente usa na nossa Ethernet, na nossa Wi-Fi. Esse dispositivo aqui, que é o switch, ou ponto de acesso, né, se for sem fio, ele é responsável, então, por passar esses dados de uma estação para outra. Outra topologia que a gente pode ter é a topologia anel. O que quer dizer a topologia anel, pessoal? Cada dispositivo aqui ele vai ter duas interfaces, tá? Eu vou desenhar um quadradinho aqui para mostrar essa interface, pela qual ele vai estar conectado com outros dois dispositivos. E aí, nesse caso, o que acontece? Se um dispositivo aqui quer transmitir, se o dispositivo A aqui que eu vou desenhar quer transmitir para o dispositivo B, ele tem que passar essa mensagem para todos os dispositivos. E cada dispositivo intermediário aqui vai ter que receber essa mensagem, processar e mandar adiante, tá? A topologia anel ela tem uma vantagem que caso uma dessas linhas seja rompida, ainda vai ter um outro caminho, um caminho secundário para essa mensagem ser enviada. Então, se um caminho falha, tem um outro caminho alternativo. Então, ela é muito usada, por exemplo, numa universidade, né? A universidade tem vários prédios que tem lá em cada prédio uma rede, por exemplo, local, e a gente pode fazer várias ligações entre esses prédios para ter redundância. E caso dê algum problema num caminho, né, algum equipamento seja danificado, ainda tem um outro caminho para essas comunicações. Enquanto que aqui na estrela, que eu esqueci de falar, se esse dispositivo intermediário falhar, toda essa rede cai, né? Ninguém mais se comunica com ninguém. Então é uma outra abordagem que é usada em alguns problemas. Outras topologias que acabam surgindo, né? A topologia de árvore. Topologia de árvore, ela poderia ser uma analogia também com a topologia de estrela, né? Onde a gente tem aqui várias sub-redes ligadas no dispositivo central e por aí vai, né? Um outro dispositivo central. Aqui a gente tem uma hierarquia, né, de comunicações também. Outras duas topologias que acabam se formando, que são da ponto a ponto, né, são derivadas dela, são a topologia de malha regular e malha irregular. A malha regular seria onde cada dispositivo tem uma interface exclusiva com outro dispositivo, e a malha irregular é onde alguns dispositivos têm mais de uma interface para ligar com outros. Então, basicamente, a estrutura da internet, pessoal, e das WANs, ela segue essa malha irregular, onde cada dispositivo aqui, na verdade, é um roteador, né? Esses roteadores estão ligados, então, a outras sub-redes aqui, onde a gente vai ter as nossas estações ligadas. Nossa, esse desenho ficou ruim. Mas, enfim, a gente tem esse tipo de malha, e a grande vantagem dela é a redundância de caminhos também que vão estar disponíveis para que um dispositivo envie dados para o outro, tá? Então essa seria a ideia do ponto a ponto, tá? E outra tecnologia que vai ser muito usada no chão de fábrica, no nível 1 e 2 da automação, pessoal, são os canais de difusão, que a gente vai chamar aqui de barramentos industriais, na verdade, né, dentro da área da automação. A ideia aqui, pessoal, é que esses dispositivos, em geral, vão estar ligados todos juntos no meio físico, eles vão compartilhar o meio físico. Isso quer dizer que tudo que for enviado por um dispositivo, por exemplo, aqui nessa figura A do barramento, tudo que esse dispositivo enviar vai ser recebido por todos esses outros dispositivos.
Então, cada mensagem é compartilhada com todo mundo. Ou seja, todo mundo recebe, porque está todo mundo ligado no mesmo meio físico aqui, tá? Então, essa é a ideia da difusão. A mensagem é difundida entre todos os dispositivos que estão ouvindo, né? Estão recebendo no meio físico. Então, por que isso vai ser usado para automação? Porque o barramento ele vai permitir aí economia de fio, economia e simplicidade. Porque tu vai puxar um fio e tu vai ligando todo mundo nesse mesmo fio. Então, o barramento, a gente pode ter também a tecnologias wireless ou por satélite, né, onde um dispositivo concentrador vai repassar para várias estações. E a gente pode ter também um anel lógico. Que aí, nesse caso, pessoal, está todo mundo ligado. É uma analogia ao barramento, só que a gente tem um loop, né? Está todo mundo ligado nesse mesmo barramento. E aí, a gente forma um anel. E o barramento, então, ele vai ser usado pela simplicidade, né? Por exemplo, nas aplicações de automação, a gente geralmente vai ter em algumas tecnologias, tipo Profibus DP ou Modbus RTU, a gente pode ter essas redes RS485, né? Que essa é uma tecnologia de meio físico, onde todos os dispositivos vão estar ligados juntos, né, em 2 fios, A e B, que são os fios que são definidos aqui. Outro exemplo é a Ethernet clássica, que a gente vai falar em outra aula, que usa um cabo coaxial para ligar todos os computadores ou estações na rede, tá? Então o barramento tem essa característica, pessoal. Todas as estações estão ligadas em um mesmo cabo, todas as estações recebem tudo que está sendo enviado, né? Tudo que passa pelo meio físico de comunicação, e a gente vai ter o problema que a gente chama de colisões, tá? Se 2 dispositivos enviarem dados ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que evitar ao máximo no barramento que 2 equipamentos se enviem dados ao mesmo tempo, porque isso vai causar uma interferência, né, uma colisão. Então a maioria dos protocolos que usa barramento, eles vão ter algum tipo de mecanismo, por exemplo, mestre-escravo, para definir regras de quem vai se comunicar em cada momento, para evitar justamente as colisões. Então, outro detalhe importante dos barramentos, né, e dos canais de difusão, todo mundo recebe as mensagens, então também tem que ter algum mecanismo de endereço, né? Por que endereço? Para que cada dispositivo aqui tenha, por exemplo, um número que vai um número 1, número 2, e quando a gente for mandar uma mensagem, cada dispositivo desses vai ter o seu endereço aqui para isso, tá? Então a gente consegue, botando entre os dados o endereçamento, conseguir direcionar a mensagem. Outra vantagem que a gente tem é enviar uma mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, que é uma mensagem de broadcast. Então, pensando numa aplicação industrial, né, onde esses dispositivos podem ser inversores de frequência, a gente pode ter um CLP que manda desligar todos os motores em uma única mensagem, poupando assim, né, o barramento, né, de tantas comunicações, diminuindo a quantidade de dados trafegados. E também é possível fazer mensagens multicast, onde alguns endereços especiais, quando a gente mandar para esses endereços, alguns dispositivos na rede apenas vão aceitar essas mensagens, enquanto que os outros que não têm esses endereços descartam. Então, essa característica de compartilhamento do meio físico, né? Então vão existir uma série de abordagens nos protocolos para que a gente possa determinar quem vai se comunicar em cada momento. Então a gente vai ter uma alocação estática em alguns casos, onde o barramento é dividido em fatias de tempo e cada dispositivo tem um determinado tempo, determinada fatia para poder enviar e receber seus dados. Isso a gente vai chamar, essa organização a gente chama de escalonamento. E a gente tem a alocação dinâmica daí, que vai ser diferente. Geralmente a gente vai ter um gerenciador que vai definir quem transmite em cada momento. Então esse gerenciador que vai organizar as comunicações, ou só ele que vai iniciar comunicações. Os outros dispositivos, as outras estações só vão se comunicar quando receberem um comando para isso. E a gente pode ter um gerenciamento descentralizado, onde cada máquina vai enviar quando quiser, tá?
E para isso vai ter algum tipo de mecanismo de detecção de colisão. O que quer dizer isso? Que essas máquinas, quando elas transmitem, elas também escutam o que elas estão transmitindo para ver se não teve algum tipo de interferência com outra estação, tá? Então, todos esses mecanismos, e existem vários, dependendo do protocolo, vai ser usado um mecanismo ou outro, tá? Então, aqui só para fechar, temos as ponto a ponto e os canais de difusão, né? Então, essas duas abordagens aqui geralmente vão ser usadas nas redes de computadores. Outro conceito importante que a gente vai acabar vendo depois em camada física também, pessoal, a ideia de comutação, que é a forma com que os dados são enviados de uma máquina para outra numa rede que tem várias interconexões, né? Que tem vários dispositivos intermediários. Uma forma antiga que existia era o chaveamento por circuito, tá? Que era usado nos antigos sistemas de telefonia, onde a gente tinha por exemplo, os vários ramais telefônicos, né, dos usuários, e a gente tinha uma central onde eram recebidas requisições para estabelecer uma ligação entre uma estação e outra, né? Então isso era o chaveamento mecânico que se fazia. E o que acontece? Enquanto a estação A e a estação B aqui, por exemplo, estivessem comunicando, todo esse circuito aqui estava ocupado e ninguém mais poderia usar enquanto estivesse ocupado. Então tinha que esperar liberar aqui um circuito caso outra estação quisesse se comunicar, tá? Então isso era como feito antigamente, só que tinha essa desvantagem, né, do circuito ficar exclusivo entre dois dispositivos. E isso migrou depois para a comutação por pacote, onde qualquer mensagem que quer ser enviada entre um dispositivo de origem e destino, né, essa mensagem aqui, por exemplo, ela vai ser fragmentada em uma série de pequenos fragmentos, e esses pequenos fragmentos vão ser enviados nessa rede de interconexão até o destinatário, e esse destinatário ele vai reconstruir, ele vai pegar todos esses pacotinhos, que geralmente tem um número para identificar a ordem, vai juntar neles de novo na mensagem que foi enviada, tá? Qual é a vantagem disso, pessoal? Que comutando, esses circuitos eles ficam disponíveis, né, dessa rede para que várias estações troquem dados ao mesmo tempo, porque vão ser pacotinhos que vão ser enviados. E aí o que acontece? Esses pacotes também podem seguir vários caminhos diferentes, né? Então a comutação ela é hoje também feita muito por pacote na internet, né? Todos os vídeos e materiais e arquivos que a gente transfere, eles são fragmentados em pacotinhos e seguem vários caminhos na internet, para permitir que mais usuários compartilhem esses recursos de comunicação. E aí, pessoal, vamos definir rapidamente o conceito de protocolo, tá? Porque a gente vai também falar disso na próxima aula, na aula de modelo ISO-OSI. Mas um protocolo, que nem eu falei para vocês, olhando do ponto de vista das redes de comunicação digital, basicamente qualquer informação que a gente quer transmitir, ela é traduzida em uma série de bits que tem que ser transmitidos no meio físico, né? Então, qualquer mensagem, qualquer arquivo é uma sequência de bits que vai ser enviado pelo meio físico, tá? Então, essa troca de bits, ela precisa ser de alguma forma codificada, né? Por exemplo, aqui a gente pode codificar bits que a gente está enviando em dois níveis de tensão, por exemplo, 0 e 5 volts, né? Então, 5 volts pode representar bit 1, 0 volts representar bit 0. Só que essas duas estações, pessoal, elas precisam conversar a mesma língua para saber o que é isso aqui. Se isso aqui é um byte, se isso aqui é um aviso de que uma mensagem vai ser enviada na sequência, se isso aqui é uma sincronização. Então, o protocolo ele tem a finalidade de estabelecer essas regras, tá? Estabelecer regras e significados para as informações trocadas, para garantir que tanto quem está enviando e está recebendo está compreendendo os dados e vai conseguir tratar esses dados que estão sendo enviados. Então, a ideia do protocolo é isso. Ele vai definir em vários níveis conceituais essas regras de troca de dados, tá? E para isso, pessoal, se a gente pegar um conceito, um contexto inicial das redes lá nos anos 60, 70,
não havia existência de padronização, então cada fabricante produzia os seus equipamentos, criava os seus protocolos, os seus mecanismos de comunicação, e isso não permitia, né, que equipamentos de diferentes fabricantes conversassem ou trocassem dados. Então, o cabo era diferente, a interface elétrica era diferente, a forma que os dados eram enviados, a taxa de comunicação, né? Então, começou-se através da ISO, criar um modelo de referência que pudesse servir para qualquer desenvolvedor de um protocolo, ele conseguisse descrever esse protocolo em diversos níveis conceituais para que outros fabricantes, outras empresas pudessem pegar essa especificação e desenvolver o seu hardware, o seu software, a sua tecnologia para lidar com aquele protocolo, tá? Então ele é hoje usado para definir e para explicar cada protocolo. Por isso a gente vai falar de cada um dessa especificação, a gente vai falar um pouco mais a fundo para entender essas camadas, tá? E com isso, pessoal, se a gente consegue padronizar um protocolo, a gente consegue permitir que todos os fabricantes fabriquem, e aí a gente gera uma concorrência, gera uma interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes, e isso consegue baratear as tecnologias também. Por isso que hoje a gente tem, por exemplo, alguns microcontroladores, por exemplo o ESP32, que ele tem uma Wi-Fi integrada no próprio microcontrolador. Então dentro de um único equipamento ali, a gente tem Wi-Fi e por R$30, 50, 70, né, R$100, enfim, dependendo da época que vocês assistirem esse vídeo. Mas a gente tem esse barateamento da tecnologia e um maior acesso. Então esse modelo ISO, pessoal, que a gente chama de OSI também, que é Open Systems, interconexão de sistemas abertos, né? Ele vai definir basicamente 7 camadas, tá? E cada camada tem uma função específica. Então a camada física, que seria a interface elétrica, né? Transmissão e recepção de bits através do meio de transmissão, então vai definir as interfaces elétricas. A camada de enlace, que vai servir para detectar erros e para gerenciar o acesso ao meio físico. A camada de rede, que vai fazer o roteamento de pacotes. Camada de transporte, que vai oferecer justamente métodos para a gente quebrar os dados em vários pacotinhos e oferecer entrega em várias redes. Comunicação ponto a ponto entre cliente e servidor. Camada de sessão para estabelecer conexão. Camada de apresentação para formatação dos dados. Codificação, compactação de dados. E a camada de aplicação, que é onde o usuário vai estar geralmente usando, que é, por exemplo, transferência de arquivos, acesso a e-mail, acesso a páginas web. Então, cada camada vai ter suas definições, tá? De como a gente vai usar. E nem todos os protocolos vão precisar dessas 7 camadas. Isso que a gente vai ver também. Alguns protocolos, algumas tecnologias vão ter basicamente camada física e camada de enlace, de aplicação, enquanto que outras vão ter mais ou menos dessas camadas definidas. Beleza? Então a gente vai falar isso na próxima aula. E os elementos de rede, pessoal, que são os dispositivos que a gente vai acabar falando aqui, que são responsáveis então por fazer a interconexão, e são os próprios dispositivos onde a gente vai usar e fazer a aplicação dessas redes, tá? E cada dispositivo atua em diferentes camadas desses protocolos. Então a gente vai ter as estações, que vão ser ou hosts, né? Esses dois termos, eu uso dispositivos também aqui, mas são os equipamentos que vão ter a função então de enviar e receber dados, né? É o dispositivo que quer trocar dados. No nosso caso vai ser o computador, o smartphone, vai ser o nosso Arduino que está conectado numa rede, uma impressora, uma câmera IP, inversor de frequência, um CLP, uma IHM. Tudo isso são exemplos de estações ou hosts. E essas estações então vão estar ligadas geralmente a um switch ou hub. Hub não se usa mais, né? Ele está obsoleto já. Mas o switch, então, ele tem a função de fazer essa interligação entre esses equipamentos. E o switch, no caso da Ethernet, pessoal, e da Wi-Fi, ele tem uma inteligência a nível de camada de enlace, tá? Ele conhece
os endereços desses dispositivos que estão ligados. Então, ele conhecendo os endereços, quando um dispositivo manda uma mensagem para outro, através do switch, esse switch consegue rotear esse pacote da porta de entrada para a porta onde está esse dispositivo, né? Então, se alguém mandar, por exemplo, um dado na porta 2, o switch conhece os endereços físicos desses equipamentos e consegue já mandar diretamente para a porta onde está ligado esse destinatário, né? Então, ele já consegue organizar as comunicações e evitar certos problemas de segurança, né? E manter uma velocidade maior. Então, o switch é um dos dispositivos que a gente vai recorrentemente falar aqui. O gateway que vai ser um equipamento intermediário entre as redes diferentes, pessoal. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gateway, tá? Que está conectando uma rede 485, que usa Modbus, a uma rede Ethernet, né? Então, ele é capaz de pegar um protocolo de comunicação, interpretar esse protocolo e traduzir esse protocolo para uma outra tecnologia. Então, aqui dentro tem uma série de algoritmos, de softwares e de regras que geralmente o usuário vai configurar para traduzir um tipo de comunicação em outra, tá? Então, ele é um tradutor de protocolos. E a gente vai falar bastante do gateway porque ele tem outras funções também na rede, tá? Mas pensando em redes industriais, é para fazer essa interligação entre diferentes protocolos, tá? O que mais? O roteador. Então, esse aqui está mais aplicado geralmente às comunicações Ethernet, que ele vai ter a função de rotear pacotes entre diferentes sub-redes aqui que a gente vai ter, né? Eu já mostrei essa figura em outros exemplos anteriormente, mas basicamente ele conhece os endereços dessas redes aqui, né? Isso aqui é uma rede, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Essas redes têm geralmente um endereço IP diferente. E esses roteadores conhecem, através de várias tabelas que eles têm dentro desses roteadores, os caminhos entre uma rede e outra. Então, toda vez que eles recebem uma mensagem com um determinado destinatário, eles são capazes de repassar essa mensagem, ou esse pacote, para um outro roteador, até que essa mensagem chegue no destinatário. Beleza? Então, o roteador é um dos dispositivos que a gente vai falar também, que tem essa finalidade de repassar pacotes entre diferentes redes. E ele vai ter essas tabelas de roteamento, como eu falei, né? E eles são responsáveis por gerenciar hoje o tráfego na internet. Então, qualquer dado que a gente envia, né, entre um cliente e um servidor, ele vai passar por uma série de roteadores até chegar lá. Outro dispositivo que a gente vai falar aqui é o firewall. E o firewall é um dispositivo inteligente, pessoal, que ele tem, né, como analogia, fazer uma certa restrição entre uma rede e outra. Então, basicamente, ele tem políticas de segurança, ou seja, ele vai ser geralmente um software ou um hardware que consegue analisar o tráfego, ele consegue ver quais pacotes, quais dados estão passando na rede, e ele vai comparar esses dados com algumas regras que ele tem de entradas e saídas, e através dessas regras ele vai permitir que um pacote passe ou não na rede. Então, por exemplo, se um usuário que não está identificado tentar acessar um servidor, e esse usuário, esse endereço dele não estiver liberado no firewall, ou se ele tentar fazer um acesso a uma porta, um endereço IP, que ele não tem privilégios ou não está dentro das políticas desse firewall, ele não vai conseguir trocar dados. Então, o firewall tem essa ideia de limitar a comunicação entre uma rede externa e uma rede interna para aumentar a segurança, tá? Em vários níveis, né? Em nível físico, em nível de enlace, em nível de rede, em nível de transporte, por aí vai. O modem também é um dispositivo que a gente vai acabar falando um pouco na camada física, quando falar de camada física, que é um modulador-demodulador, que ele é capaz então de pegar um sinal digital, ou seja, vários bits que a gente quer enviar, e modular ele em um sinal analógico a ser enviado pelo meio físico. Então, antigamente a gente tinha um modem para poder acessar a internet quando a gente tinha internet de escada. O modem, ele pegava, né, os dados que a gente queria enviar do computador e traduzia num sinal analógico que passava pela linha telefônica, né? Então a gente chama esse equipamento capaz de modular os sinais de modulador-demodulador. Então,
Hoje, exemplos que a gente tem ainda é a conexão de escada via DSL, que hoje praticamente não se usa mais, e fax, né, que ainda é usado para digitalização. Então o fax ele digitaliza um arquivo, uma folha, né, uma imagem, converte isso numa sequência de bits, modula para enviar via linha telefônica para um outro fax que vai receber esse sinal, demodular e exibir, imprimir de novo esse fax que foi enviado. Para finalizar aqui então, a arquitetura de uma rede, né, doméstica, a gente tem a LAN, então a rede local, que geralmente a gente vai ter nossas máquinas, né, nossos equipamentos, smartphones ligados a um roteador, que a gente chama de roteador em casa, né, mas ele também tem a função de gateway, de ponto de acesso. Esse roteador, ele está ligado então ao modem, né, isso aqui é um pouquinho mais antiga essa figura, mas esse modem tem a função então de, através da conexão de escada, ou a DSL, fazer a conexão na internet. Isso era no tempo da conexão de escada. Hoje a gente tem uma diferença que geralmente o que a gente tem é um cabo coaxial, uma fibra que vem do nosso provedor, e isso aqui tudo, né, é um dispositivo único lá, que é o nosso, a gente chama corriqueiramente de roteador, onde a gente se conecta nele, né, para acessar a internet. E o que acontece aqui, né, ainda olhando do ponto de vista do sistema de telefonia, que é muito parecido com o que a gente tem hoje com as conexões via fibra e coaxial, a gente tem um cliente, ele está ligado no sistema, né, a uma central, e essa central está ligada a um provedor, que a gente chama de ISP, nosso provedor de internet, e ele está ligado, então, a um backbone aqui, onde tem uma série de roteadores que está ligados a outras redes. E detalhes aqui, pessoal, que a gente vai precisar, né, cuidados com as unidades que a gente está usando. A gente tem as unidades métricas, tá, que são as unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, mega, que vai ser 1 milhão, quilo, que vai ser 1000, giga, que vai ser 1 bilhão, tá? E a gente tem as unidades de byte, tá? Então, um byte, a gente tem que tomar o cuidado que, por exemplo, um megabyte é 2 na 20 bytes, tá? Um kibibyte é 2 na 10 bytes. E 2 na 10, pessoal, não dá 1000. 2 na 10 dá 1024, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu conferir aqui na calculadora, só para não mentir. Porque eu não lembro de cabeça quanto é 2 na 10 aqui. 2 na 10. 1024, tá? Então, o que acontece? Se a gente estiver falando de mega, M, na frente do dado, a gente está falando de milhão. Enquanto que quer falar de 2 na 10, por exemplo, né? Ou a gente tem que cuidar com esse izinho aqui, ó. Então, se vocês verem em alguma aplicação, em algum manual, KIB, isso quer dizer que é 2 na 10. Enquanto KB, o ideal seria ser 10 na 3, beleza? Então esse é um cuidado que vocês têm que ter. Os materiais da internet, eles são muito misturados nesse sentido. Ainda não está sendo muito usado esses conceitos, mas às vezes a galera está falando de kbyte e na verdade quer falar de 1024 bytes, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, assim, e até um senso crítico quando for olhar na internet, porque a gente não sabe se o cara está falando de quando está falando de megabyte aqui, ele está falando de 2 na 20 bytes ou de 10 na 6 bytes, tá? Então cuidado, vamos tentar usar aqui esses conceitos, então nos exercícios e nas demais coisas. Beleza, pessoal, essa é a nossa aula de introdução, com os conceitos principais. Se tu tem alguma dúvida também, tu pode comentar aqui no vídeo, tu pode anotar e passar para o professor também, através de e-mail ou através aí da nossa aula presencial. Se você tem feedbacks, pode colocar aí também. Se tiver algum outro link que você acha interessante de botar aí para a gente complementar e dar uma olhada, também pode colocar nos links aí, comenta. Curte esse vídeo, compartilha também para a gente poder divulgar e difundir um pouco esse conhecimento. Segue o canal e se vocês quiserem ter acesso aos slides e outros arquivos complementares desses tópicos de comunicação de dados, vocês podem acessar aqui o meu site pessoal, né,
que tem esse nome por causa de outros projetos que eu tenho que usam esse site, então vocês podem acessar ali. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.